Olá, pessoas! Olá, estudantes de tarô do meu Brasil! Vamos voltar aqui para a parte 3 do vídeo 2, né? Então, a minha intenção era fazer o vídeo 2 falando de todo o tarô, mas eu não sou uma pessoa sucinta, né? Não consigo, gente. Então, eu resolvi dividir em 3 partes para ficar assim bem legal de acompanhar, bem explicado, não fazer uma coisa por fazer, sabe? Então aqui a intenção é que você aprenda mesmo. A intenção de ganhar views, de ganhar visualizações, né? Que é o que todo mundo quer aqui dentro do YouTube. Tem os meus vídeos semanais dos conselhos, né? Reflexões da semana. Inclusive tem um vídeo lá hoje. Hoje não, né, gente? Que eu coloquei na segunda, que foi do mês de setembro. Se vocês puderem dar uma olhadinha lá no signo de vocês. E aqui eu quero fazer uma coisa bem explicadinha, mesmo que fique longa a aula, certo? Então só quem tá interessado mesmo em estudar, em aprender, vai ficar aqui. Eu arrumei esse negocinho aqui, que é a tampa da caixinha que eu coloco esse tarô aqui. Esse tarô aqui, ele veio sem nada. E que uma pessoa comprou numa feira, um conhecido da minha mãe, comprou numa feira de objetos usados, sabe? Aqui no Rio tem algumas. E deu pra minha mãe, falou, olha, a Fabiana vai gostar. Aí me deu e eu coloquei nessa caixinha aqui, que é aquelas caixinhas antigas de sabonete Febo. Olha só, ela tá com umas manchinhas aqui, gente, mas não sai não, viu? Já tentei limpar, mas é isso. Eu achei que ficou perfeito pra explicar aqui. E dando continuidade, a gente parou, né? A gente parou no arcano anterior, que foi a temperança, e a gente hoje vai a partir da carta do diabo, o temido diabo, né? Primeiramente, gente, esse diabo aqui não é o diabo da igreja, tá? Aquele diabo católico ou cristão. Inventado por eles, né? Esse diabo aqui é lógico que ele faz alusão, pelo menos esse daqui, né, faz alusão muito a esse diabo da igreja, né? Porque aqui, no caso, o tarô de Marselha é um tarô mais antigo, como eu falei pra vocês, e ele vem aí da época da Inquisição, né? Então ele tinha que falar essa língua. Ele tinha que falar, né? Então, aqui se imaginou o diabo descrito pelos cristãos, né? Pela igreja. Imagina, ter que passar aqui um oráculo, né? Que não era visto como oráculo, não era visto, era como se fossem pinturas, obras de arte, pedidos, né? Das casas reais, então não era visto como oráculo, por isso que passou durante o período da Inquisição, passou o tarô de Marselha e alguns outros tarôs também que foram desenhados na época, né? Então, e anteriormente também. Então, é, tem um sentido desse diabo cristão, mas na real mesmo, esse diabo aqui, ele é mais sobre o nosso próprio ego. Ele fala muito sobre o nosso próprio ego, né? Então, as coisas em que nós somos acorrentados pelo nosso próprio ego. Então, o diabo aqui no tarô, na realidade, somos nós mesmos. Não se trata de nenhuma entidade externa, né? Então, todo esse apetrecho aqui de desenho, inclusive até mesmo aqui no tarô do Rido Waite e da Pamela Smith, ele também faz referência a esse diabo porque está no inconsciente coletivo, né? Mas ele não se trata do diabo, até porque parece muito com a figura do Baphomet, né? Que é uma figura aí mítica, mística, e o Baphomet não é o diabo, tá? Não é o diabo, é uma outra entidade alquímica que tem uma outra explicação e não é aquele diabo que é falado, não sei se é falado na Bíblia, né? Como é falado pelos católicos, né, inventado pelos cristãos católicos e depois em seguida levado aí para os protestantes, enfim, para o cristianismo no geral, tá? Então a primeira coisa que a gente tem a aprender aqui sobre a carta do diabo é que ela não se trata sobre o diabo pagão, desculpa, o diabo cristão, nem pagão, porque o pagão ele não acredita em diabo, tá? Então, esse diabo, ele fala sobre o nosso próprio ego, sobre as nossas próprias prisões, né? As nossas próprias prisões, em que a gente se coloca e que a gente fica porque a gente quer, porque é gostoso, porque é prazeroso. Tá? Às vezes, assim, acaba se tornando negativo, né? É uma carta densa, né? É um arquétipo denso. Não se pode negar, né? É um pouco assustadora também de se olhar assim, que a gente pensa logo na figura, né? De uma criatura com chifre e tal. Então a gente pensa logo, né, que o diabo tá dominando a nossa vida, quando na verdade não, o diabo ele não tá dominando a sua vida. Você está, né, sendo dominada pelo seu próprio ego. E aí a gente pode estar falando sobre vícios, a gente pode estar falando sobre vícios em geral, tá? Vícios em droga, em sexo, vícios em qualquer coisa, gente, que a gente não consiga, que a gente sempre começa assim, não, quando eu quiser eu paro. E a pessoa acaba
se perdendo nisso, né? Sendo que, se a gente perceber, tanto de um lado quanto do outro, deixa eu botar aqui bem pertinho, né? Aproveitar que eu tenho. Agora eu tenho um negocinho aqui diferenciado, super tecnológico. E aí a gente, assim, se a gente perceber, tanto no tarô de Marselha, aqui no de Marselha, quanto no tarô de Waite Smith, nós temos duas figuras ali ao pé da figura que seria o diabo, né? Estão como se fossem acorrentadas pelo pescoço. Mas se você perceber bem, são correntes que são frágeis, né? A pessoa ali, ela sai a hora que ela quiser, mas ela acaba ficando acorrentada pelo prazer que é proporcionado estar neste lugar, né? Então, geralmente, tudo que foi citado aqui, né, que pode representar a carta do diabo, né, o nosso ego, os nossos vícios, as nossas manias, né? Manias, dependendo, né? Tem manias aí que são manias mais manias num sentido mais de de uma doença mental, né? Vamos colocar assim. Mas no sentido daquilo tudo que acaba atrapalhando um pouquinho de fluir, né? A gente fica acorrentado em coisas que não deixam você fluir na jornada. Você fica, há quanto tempo você fica acorrentado aqui nesse lugar, né? Pra ir pra próxima carta, né? E geralmente, como a próxima carta é uma carta mais densa, geralmente você não sai daqui pra luz e viveu e não. Geralmente você sai daqui ainda sentindo, né? Como se você estivesse passando por uma recuperação da droga, né? Aquilo, você não sai 100% curada ou curado, mas você vai ali aos pouquinhos se reconstruindo, né? Que a próxima carta eu vou falar sobre isso. Então a carta aqui do diabo, tanto no tarô de Marselha quanto aqui no tarô de Waite Smith, né, ela representa esses vícios, né? Esses vícios, essas coisas. Não só vícios, tá, gente? Mas as coisas que a gente tá acorrentado, que a gente fica acorrentado. Agora, a carta do diabo, ela também pode ter outros sentidos, né? Ela tem esse sentido mais denso, né? Geralmente ela pode representar muito isso, como ela também pode estar representando uma noite quente de sexo, sabe? Pode estar representando assim, o ego no sentido do que é necessário. A gente precisa do ego. Não tem como eu vou me livrar do meu ego. Não existe isso, né? O ego, ele é necessário ali para que a gente viva mais o pé no chão, né? Viva as coisas que a gente deseja, que a gente quer. Bem ali, bem equilibrado, né? O ego é necessário. Então, o diabo aqui, ele é necessário. Sabe? Ele é necessário. O que é desnecessário nessa carta é você ficar refém dessas coisas que poderiam ser coisas bacanas, poderiam ser coisas boas, né? Mas você acaba ficando refém, né? Então, sexo é bom, a gente não pode negar o fator energético do sexo, né? Quando você fica viciado em sexo, ou quando o sexo é para machucar a si próprio, né? Machucar outros, ou quando o sexo acaba sendo válvula de escape, aí você tá acorrentado a isso. Né? Quando você toma uma cervejinha, porque cerveja é droga, gente, é álcool, tá? Quando você toma uma cervejinha ali com seus amigos, né? Socialmente, tá tudo bem, sabe? É um prazer. Então a carta do diabo, ela representa muito o prazer, né? É um prazer. Mas quando você vira um alcoólatra, né, quando aquilo acaba sendo uma válvula de escape, quando você fica acorrentado ao vício do álcool, né, é muito dolorido, né, para todo mundo, para você, para as pessoas que estão à sua volta. As coisas vão se destruindo aos poucos. Então, a carta do diabo, ela tem essas nuances que você deve calcular ali, né, na tiragem, no lugar que ela saiu, né, no seu entendimento sobre a causa que você está fazendo a leitura oracular. Né? E ela é precedida pela torre, ou seja, são questões que vão demandar uma reconstrução depois, certo? E então, no sentido negativo tem, né, todas essas nuances. No sentido positivo, são as coisas que nos dão prazer, que são necessárias, né? A gente precisa de prazer também. A gente precisa de prazer sexual, a gente precisa de prazer de lazer, né, social. A gente precisa também se sentir desejado e desejar também, né? Então a carta do diabo, ela traz esses dois polos que quando negativo é bem, né, bem denso mesmo, e quando positivo é necessário, né? Então, dependendo aí da carta do lugar que ela saia, das cartas que saem ao lado, a carta do diabo, ela pode ser tanto positiva quanto pode indicar a negativa. Ela só não representa mesmo o diabo em si, né? Ela não representa uma entidade que está ali com a pessoa, tá? Ela não é isso. Ela fala muito sobre o próprio ego da pessoa. É isso. Bom, vamos lá, né? Vamos dar aqui continuidade. Como eu falei, agora a gente tem, após o diabo, né, a gente tem a torre. E a torre, deixa eu colocar aqui no negocinho. Ela, a torre, ela é um arcano que vem após o diabo, né, é o arcano 16. E ela vem falando sobre a própria, você olhar, né, a gente primeiro olha o que a gente depara. A gente depara com uma torre mesmo, né,
sendo destruída por aqui no caso do Hidroid, um raio, né? E aqui no Marsella, eu não sei que diabo é isso aqui, mas é como se fosse algo que está destruindo, né? É como se fosse representar o raio. Lembre-se daquilo que eu falei, né? A gente está num período de Inquisição, então tudo aqui no Marsella tem que ornar, né, com o período que está se vivendo. Inclusive, não sei se vocês lembram, eu falei lá no começo que o tarô de Marsella, os próprios desenhos são meio rebuscados, sei lá como é que é a palavra, acho que é rebuscados, né? São rebuscados porque nesse período não se pode desenhar o corpo humano com perfeição, tá? Então por isso que a gente tem esses desenhos assim meio esquisitinho. Mas eles trazem todo o significado aqui, né, que precisa ser. Então não tem muita diferença entre o Marsella e o Riddle-Waite, né? A gente tem os desenhos os dois desenhos são bem parecidos e tem o mesmo significado, sempre, né? Sempre o mesmo significado. Uma torre sendo destruída, né? Então é por algo inesperado ali, ó. Um raio é algo inesperado, é algo que você não espera que vai acontecer. Mas a torre desmoronou por conta desse raio ou ela já estava fragilizada, né? Porque raios caem por aí, gente, né? Poderia só causar uma destruição, mas não derrubar a torre, né? Você vê que as pessoas estão caindo, elas estão morrendo, né? Porque ninguém cai dessa altura sem morrer. Então ela causa uma destruição avassaladora, né? E ela fala, essa torre fala que ela já vem fragilizada, né? A gente acabou de sair da carta do diabo, né? E o diabo fala o quê? Sobre a gente se colocar, né, em situações que nos fragilizam. Então essa torre aqui, ela pode estar representando uma pessoa, que já estava fragilizada e um acontecimento da vida, né? Os baixos aí da vida. Deu essa porrada que representa o raio ali, né? A gente desmorona, porque a gente já tá fragilizado, né? A gente fica no chão. Então essa torre, ela pode representar o inesperado, sabe? O que vai ruir independente da sua vontade, porque você se fragilizou para isso. E aqui pode representar também uma situação, um lugar, sabe? Uma pessoa mesmo, e situações inesperadas que independem de você, tá? Independe de você aonde o raio cai. Você não controla isso, né? Então você tem coisas na vida que a gente não consegue controlar, que a gente não tem escolha, né? Então a gente pode estar falando aqui de uma morte, a gente pode estar falando aqui de pontos kármicos na nossa vida que aí depende de escolhas. Eu sempre falo isso nas minhas consultas. Gente, a maior parte da nossa vida a gente escolhe os caminhos que a gente quer trilhar. E existem pontos kármicos que não tem como mudar. E a gente escolhe os melhores caminhos para passar por esses pontos, né? Então, no caso aqui, a pessoa se fragilizou para chegar nesse ponto, então foi muito pior. Se ela tivesse se fortalecido, ela não tinha se destruído tanto. Tinha sido menor. Tinha sido menor a destruição aqui, né? No caso. Então, essa carta ela representa o caos. Né? O caos que a gente não controla. Né? Que a gente tem que lidar com ele, tem que encarar aqui, certo? E aí, aqui, independente de classe social, né? Independente de cor de pele, independente de tudo, vai ter momentos em que a gente vai ter que lidar com os nossos próprios karmas, tá? Então, inclusive aqui na carta nas duas cartas, né? Aqui o topo da torre é uma coroa, não à toa, né? Aqui também, não à toa. Porque pode representar a queda dessa coroa, né? Quem imagina que um rei pode vir a cair, né? Então, a gente sempre imagina que essas coisas só acontecem com quem é menos favorecido, né? Mas isso aí pode acontecer de diferentes formas para todas as pessoas. A morte é para todo mundo, né? E aqui eu tô falando de morte física, eu tô falando de uma morte que é final de ciclo também, né? E os karmas, eles vêm, sabe? Sejam dessa vida ou de outra vida, caso você acredite nisso. Então, a torre, ela representa aquilo que a gente não pode controlar. Mas ela também representa, gente, um outro lado dela, ela também representa que é necessário, sabe? Que não é o fim do túnel aqui. Aqui não é o fim do túnel. Aqui não é o final de ciclo como a carta da morte. Sabe? Aqui fala sobre uma destruição e uma reconstrução com bases fortes, tá? Então, em vez de você sair dando previsão ruim quando essa carta sair, né? E eu vou falar para vocês, a gente que é tarólogo, a gente percebe que os nossos clientes têm medo da carta da morte, né? Mas a gente que é tarólogo, vocês que estão aí estudando, vão perceber que a carta que a gente tem medo de verdade é a carta da torre, né? Porque ela tem essas nuances todas que eu falei. Mas ela tem uma coisa de positivo, sabe? Que ela fala sobre que apesar da destruição, né? Da queda de alguma coisa que a gente estava tentando segurar ao máximo, mas foi inevitável acontecer, ela fala da gente, a partir disso, reconstruir outra torre com bases fortes, entendendo quais são os nossos pontos fracos. Nossos, das situações, das pessoas. Então tem essa coisa aqui de bacana, certo? Então vamos aqui para a próxima carta. Olha só, é a carta da estrela.
adoro. Depois de todos esses, né, porrada aqui. Foi porrada atrás de porrada, né, gente? Foi a carta do diabo e a carta da torre. A gente recebeu umas porradas aí, umas preocupações. Por isso que tem gente que fica com medo de abrir tarô. Né? Mas a gente que tá estudando, a gente precisa entender que não é sair dando porrada no cliente, não. É falar a verdade de um jeitinho, né? Acolhedor, sem mentir pro cliente, sem fazer previsão de morte. Pelo amor de Deus, que isso assusta muitas pessoas, tá? A não ser que a pessoa pergunte. Mas assim, não, depende, né? Se ela perguntar que dia que ela vai morrer, aí é foda também, né? Mas, no geral, assim, a gente não dá essa previsão, não. A gente fala, né, ali no caso da carta da torre, a gente fala sobre essa reconstrução. E a carta da estrela, ela vem logo em seguida. Pra falar sobre isso, né? Pra falar sobre fé, sobre esperança, né? E essa carta, a gente vem muito falando sobre fé e esperança, os nossos guias e mentores espirituais, sabe? Aquilo tudo que nos protege, a fé e a esperança de acreditar que algo, apesar desse caos, né, que a gente saiu, que foi a torre, apesar desse caos, apesar da gente ter ficado ali prisioneiros no nosso próprio ego, apesar disso, né, a gente tem aí fé e esperança que as coisas vão melhorar. Aí as coisas vão melhorar. A gente precisa ter fé e esperança. E a estrela, ela traz isso. Mas ela também traz uma penca de significados aqui, que, né, ela traz um conjunto arquetípico, na verdade, né, muito interessante da gente olhar. Eu não sei se aqui vai dar pra ver, na carta do Marcélia, tem um pássaro aqui e tem um pássaro aqui, certo? Inclusive aqui no vídeo, não sei se vai sair, mas também tem pássaros cantando aqui, né, onde eu moro. Sempre tem uns passarinhos cantando. É sempre muito legal gravar uns vídeos com os passarinhos cantando ao fundo. Ainda agora entrou uma. Acho que era uma maritaca, eu não consegui ver porque minha cachorra saiu latindo. Mas é um barulhinho de maritaca, né? Como se fosse um papagaio. Entrou ali perto ali da cozinha e ela saiu voando. Que bom que ela não entrou aqui dentro de casa. Porque senão os cachorros e os gatos iam ficar doidos. E aí, assim, esse passarinho cantando, falando que o dia amanheceu, sabe? Que é outro dia. É outro dia. E a torre desmoronou, agora é outro dia, é dia de se reconstruir, sabe? É dia de estar com um pezinho no chão e outro ali na água. O que é água? É o nosso inconsciente, sabe? É tentar entender o por que a gente se destruiu. Ou por que a gente abriu espaço para que fôssemos destruídos. Sabe? Por que determinada coisa aconteceu? Foi uma coisa inesperada? Foi. Mas a pessoa já estava fragilizada. Então é preciso fazer esse mergulho no inconsciente para que a gente tente entender, sabe? Quais são as nossas dores, as crenças que nos limitam, sem tirar ali o pezinho no chão, que a gente também precisa estar aqui trabalhando no material, né? A gente também precisa estar com esse pezinho no chão. Você vê que ali uma aguinha cai na própria água e a outra aguinha cai ali no terreno, né? No solo. Então ela é cheia de símbolos arquetípicos, né? Ela tem 8 estrelas ali, ela tem a estrelona, ela tem 8 estrelas, ela tem o pássaro, árvore, né? Então é uma carta cheio de símbolo, de simbolismo, né? E vem todo esse conjunto arquetípico trazendo a estrela. Eu gosto muito da carta, eu não trouxe aqui, mas depois eu vou fazer alguns vídeos sobre o tarô mitológico. No tarô mitológico traz o mito de Pandora, né? E aí a Pandora, para quem lembra aí, a Pandora abriu aquela caixa, né? Aquela caixa maldita lá. Ela abriu a caixa e a caixa estava cheia das mazelas do mundo. Né? Então, no meio daquelas mazelas do mundo, pragas, tudo aquilo de ruim mesmo, voando, saindo para o mundo, a Pandora, no meio, ela enxergou a esperança, né? Como se fosse a estrela aqui. Ela enxergou que para tudo há um jeito da gente lidar. Tudo há um jeito de lidar, sabe? Tudo tem cura, tudo tem solução, mas a gente precisa ter fé, acreditar que aquilo é real, certo? Então vamos para a próxima carta, aqui. Aí a gente tem a carta da lua, né? A estrela a gente deu uma respirada. E agora a gente tem aqui a carta da lua. E a carta da lua também não é muito diferente de um tarô para o outro, tá? A gente tem ali aqui tá batendo um solzinho aqui, né? A luz lá de fora. Aqui no tarô da Vidroite. Olha. Carta da lua Vidroite. E a lua Marcélia. Eu gosto muito dessa lua do Marcélia. Né? Gosto muito desse. Não é um caranguejo, gente. Eu acho que é um outro bichinho que tem, que é tipo caranguejo. Eu li isso em algum lugar. Né? Que é um bichinho que também, como caranguejo, né, vive na água e na terra. E a gente tem ali dois cães, né? Estão desenhados assim, né? Mas são dois cães.
São dois cães. A gente vê as torres, né? A gente vê as torres aqui e aqui, ó. Duas torres, uma de um lado, outra do outro. Ó. Aqui desse lado e do outro lado. E a gente vê uma lua que ela não tá bem lua, né? Ela tá uma lua sol, ou seja, um eclipse lunar. E aí a gente traz assim, esses arquétipos todos, né? Que também é um conjunto arquetípico cheio de simbolismo. A gente traz esse simbolismo todo para entender o que ele quer nos dizer, né? A lua, ela representa como se fosse os sonhos, né? Então os sonhos geralmente são assim, né? A gente não entende nada que está acontecendo ali. Ele quer dizer alguma coisa, mas a gente não entende nada, né? Mas todos os símbolos arquetípicos que estão ali no sonho quer dizer alguma coisa. Nosso inconsciente quer falar alguma coisa, né? Então essa água representa esse inconsciente, né? Esse animal que transita entre a água, né? E a terra. Ele tá ali entre. Ele mostra, né, que a gente tá entre esse mundo dos sonhos e o mundo real, né? E os cães, né, que uivam para a lua, a gente tem os caminhos, a gente tem as torres ali. Essas torres, ela pode ser a torre, ali a torre da torre mesmo, pode ser uma torre que aparece também lá na Carta da Morte. Então, esses símbolos todos, né, o eclipse, o que é o eclipse? Né? O eclipse é quando o sol apaga, né, e fica na sombra ali da lua. Então essa é uma carta cheia de símbolos, né, que a gente pode fazer a leitura de várias formas. Mas no geral ela fala sobre as coisas que a gente não consegue enxergar, sabe? Sobre as coisas que estão sob um véu que a gente não quer enxergar. E talvez a gente não quer acreditar ou a gente não quer levantar esse véu para olhar as coisas como elas realmente são, sabe? A gente não quer abrir os olhos e acordar. Aqui é como se estivesse numa atmosfera de sonhos, né? Mas a gente não quer abrir os olhos e acordar. Então essa carta traz aí um pouco, né, dessa coisa do lunático, né? Dessa coisa de quem só tá olhando pra lua, de quem não tá ali querendo viver a vida como ela é. A gente precisa sim, né, da lua, a gente precisa sim desse lúdico, mas a gente não precisa viver dessa forma. Às vezes a gente tem que enxergar as coisas como elas realmente são. Tanto que a carta seguinte é a carta do sol, que ela traz esse olha aqui a realidade como ela é. É assim, sabe? E a lua não. A lua, se você, por exemplo, tá caminhando à noite sobre a luz da lua, você não consegue enxergar com perfeição o caminho, né? Você tem um caminho iluminado ali, mas a escuridão fica escura mesmo, sabe? E o que tá iluminado tá iluminado. Então você tem que crer ali que o que você tá olhando é real. Então, que a mensagem que essa carta traz é justamente isso, sabe? O que você tá olhando é real, sabe? O que você tá olhando é verdadeiro ou você tá imaginando aí na sua mente? Você tá sonhando e tá crendo que isso é real? Né? Vamos olhar aí verdadeiramente, esperar esse eclipse passar, para esse sol brilhar e você olhar verdadeiramente, principalmente para os cantos mais escuros. O que esconde esses cantos mais escuros? Nesses cantos mais escuros, geralmente falam sobre nós mesmos, sobre as nossas sombras, sobre as coisas que a gente não quer olhar sobre nós, sobre as coisas que a gente já passou e que trazem traumas, trazem confusão mental. Então, se a gente olhar com clareza para esses lugares, a gente consegue entender porque a maioria das coisas acontecem com a gente. Por que você sente falta de energia, indisposição, procrastinação, se limita a ser uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, uma pessoa magnética, né? Então a lua, ela fala assim, olha, tá na hora de você colocar essa cabeça no lugar, sabe? Olhar as coisas como elas são, entender o que é sonho, o que é fantasia, o que é e o que não é, e olhar o que é preciso ser olhado, para que você não fique tão confusa, com a cabeça tão confusa nesse momento. Aí você adequa a situação que você tá lendo, né? Sua ou do consulente. Vamos aqui para a próxima carta. Já chegando aqui, quase acabando. Quase acabando. A gente tem a carta do Sol, né? E aí a carta do Sol é meio que uma continuação ali da carta da Lua. Você vê que aqui nos dois tarôs já tem uma diferença, né? Esse desenho aqui já é um pouco diferente. Ambos trazem ali a figura do Sol, né? A figura do Sol bem, né? É o símbolo principal, né? Tanto que o nome da carta é Sol. E a gente traz crianças em ambos, sendo que aqui é duas crianças, né? Na carta do tarô de Marsella. E aqui a gente traz uma criança só, montada no cavalo, e ela segura uma bandeira também, né? Então, a gente tem aqui também, no Rider-Waite Smith, a gente tem girassóis, que não estão virados para o sol, e sim virados para a criança. A gente chama de criança da promessa. Galera que é aí pagã, que curte as estações do ano, né? Curte aí os solstícios, vai entender a criança da promessa do verão,
né? Então, aqui a gente traz a promessa, né, da luz, a promessa de viver uma vida olhando as coisas como elas realmente são, né? Então, o sol traz essa clareza, traz essa energia, essa disposição que é preciso ter, ou que você tem, ou que é preciso colocar em algo, né? Então, o sol, ele já vai mostrando a realidade como ela é, sabe? Então, doa a quem doer. Por isso que eu falei, a lua ela é necessária. Às vezes a gente não tá no momento de olhar as coisas como elas realmente são. E pode doer demais, sabe? Trazer o sol o tempo todo pra si. Mas às vezes, na maioria das vezes, é necessário que a gente traga essa energia pra gente. Então é uma carta que é super positiva, que vem trazendo o sim como resposta, energia, disposição, vem trazendo luz para aqueles lugares que a gente precisava iluminar, né? Então, ela também, no sentido negativo, ela pode trazer que energia demais também não é legal, bacana. A gente pode ter um excesso de ansiedade, sabe? De energia aí no plexo solar. Ou o nosso plexo solar precisando de energia, né? Precisando de uma luz. O plexo solar fica na altura ali do estômago, para quem não conhece os chakras. Né? E ele fala muito sobre essa disposição, sobre essa energia, né? Então, o Sol, ele traz essa energia. E ele também pode indicar que excesso de energia também traz ansiedade, sabe? Luz demais nos olhos cega, você acaba não conseguindo ver, né? Então a lua, você não consegue ver porque tá no escuro algumas coisas, né? Tá pouca iluminação, e o sol já traz aquela luminosidade demais, né? E acaba te cegando para as coisas, pra parte escura da gente mesmo, que você não quer olhar porque você tá ali, né? Cheio de luz, disposição. E aí, nós não somos só luz, gente. A gente é luz e escuridão. Então a gente precisa entender isso. Eu vejo muita galera falando aí de luz, 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 e negando olhar pra escuridão. Achando que olhar pra escuridão é ser mal, é ser ruim, sabe? É negativo. Enfim, né? A gente tem essa galera aí. Mas é tudo paz, amor, namastê, luz, sabe? Gratiluz. E não é bem assim. A gente, sim, é bom, né? Lógico. Mas é entender que assim como o sol, a luminosidade do sol, sabe? A escuridão da lua, às vezes, também é necessário. Ambos precisam de equilíbrio, mas que ambos são necessários. Vamos para a próxima aqui, para a penúltima carta dos arcanos maiores. A gente tem a carta do julgamento. Eu trouxe essa carta essa semana lá no Arcanos Cast. Quem aí gosta de um podcast, eu tô compartilhando aqui também, né, o podcast no YouTube, mas tem lá o meu podcast, eu deixo sempre o link aqui na legenda, é semanal. Essa semana eu trouxe o julgamento, né, e aqui eu fico mais tranquila pra falar, porque a galera que tá aprendendo, eu falei por cima lá, né, sobre esse nome julgamento, né, e não ser bem um julgamento, né? Mas um arrebatamento aqui, né? Dos mortos saindo da tumba, tá vendo? O anjo da anunciação. Ó, os mortos saindo da tumba, subindo, né? E essa carta ela fala muito sobre transmutação, sabe? Sobre a gente mudar de um estado para o outro. A gente sair de um lugar mais denso ou mais que não nos cabe mais, sabe? Porque a gente vai. É normal do ser humano ir aprendendo. A gente muda de opinião. A gente não fica estagnado, não sabe na mesma coisa. Inclusive, até um ponto, né, de se falar aqui nessa carta é isso, que às vezes a gente precisa. Desculpa, gente, tô gripada. Espero que minha voz esteja boa saindo aí no microfone. Às vezes a gente precisa desses momentos assim de percepção que o lugar que nós estamos não nos cabe mais para fazer esse arrebatamento, né? Essa transmutação para algo um pouco mais elevado. Então, você não é a mesma pessoa de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Quiçá, você não é a mesma pessoa de ontem para hoje. A gente muda, às vezes de forma imperceptível, né? Como é de um dia para o outro. A gente muda, a gente aprende as coisas, a gente olha o mundo de uma forma diferente. A gente vem aí com os traços, né, da cultura que vivemos, do ambiente que nós vivemos. A gente vem com os traços do nosso social, né, do nosso da nossa classe social, mas você não tem que ficar ali preso a isso ou presa a isso o tempo todo. Você tem que estar o tempo todo se evoluindo, né? Evoluindo em você mesmo, no caso, aprendendo as coisas, lendo, aprendendo, vendo, entendendo o que te faz fazer essa transmutação pessoal, sabe? Então, o julgamento ele fala sobre isso, sobre você sair de um estado e ir para o outro, é como se você estivesse no fundo do poço, né? Num lugar que você acha que outro exemplo que eu trago sempre, né? Um lugar que você acha que ali tá confortável, mas nem tá tão confortável assim.
Ali o fundo do poço tem uma laminha fedorenta, mas é a laminha que você conhece, é o lugar que você tá ali conhece, é o lugar que é, você tem conhecimento, né, de como lidar com aquele lugar. Então tá ali pra você, de certa forma, né, a tal zona de conforto é essa que o pessoal fala, né? A gente tá ali acostumado ou tipo, essa aqui é a minha vida, esse é meu mundo e tá, é isso. Só que você olha pra cima, você vê que lá no fundo, em cima do poço tem uma luz e tem um lugar diferente desse que você tá. Então, quando você tem essa força, você consegue de pouquinho em pouquinho ir subindo no poço. E subindo, subindo, até sair do poço e olhar. Olha a luz. Olha aqui, não tem laminha, né? Então, essa é a transmutação que você precisa fazer, né? O lugar que você tá, e aqui a gente pode trazer dos micros universos aos macro-universos. Às vezes você só tá num ambiente que você não gosta. Um ambiente de trabalho, um ambiente familiar, um ambiente que te faz mal, um ambiente que não te traz nenhuma evolução pessoal, não te diz mais respeito àquele ambiente. Às vezes você tá num relacionamento também que também, sabe? Que não é mais o que você quer. Às vezes não é nem um relacionamento ruim, mas é um relacionamento que você não quer mais estar ali, por N motivos. Né? Então você precisa subir esse lugar e ir para outro, buscar a luz, né? Buscar a luz aqui no sentido de buscar um outro ambiente, sabe? Então o julgamento ele fala sobre isso, da busca dessa transmutação, desse mudar de ambiente, mudar de opinião, mudar de estratégia, mudar de lugar. E isso vai afetar a tua evolução como ser humano, certo? E vamos para a última carta pra gente acabar com a parte 2. Parte 2, parte. Não, vídeo 2, parte 3. A gente tem a carta do mundo. Gente, essa carta ela fala. Tá batendo a luz do sol aqui, né? Peraí, deixa eu fazer assim. Então, a carta do mundo, ela vem também falando sobre final de ciclo, tá? Mas esse final de ciclo aqui não é como a morte, tá? Não é como a carta da torre. São finais de ciclos doloridos. Aqui é os finais de ciclo que precisam acontecer e que acontece às vezes normalmente a gente só vai, sabe? Então a carta do mundo ela fala sobre esse final da jornada, tanto que ela é o final dos arcanos maiores. Né? Daqui a gente já vai pro louco, pra carta zero. Então são os ciclos que precisam ser encerrados. Ela também é uma sopinha de letras, né? De símbolos arquetípicos. Né? A gente tem o círculo em volta aqui da mulher, a gente tem é uma mulher, né? Porque no tarô mitológico é um hermafrodito, que é um homem e uma mulher. Né? Então aqui traz as baquetas, né, na mão dela. Os dois são mulheres, né? Pelo menos eu entendo assim. Aqui, pelo menos aqui nessas duas cartas. E se vocês perceberem, esse círculo é como se fosse aquela guirlanda do Natal, sabe? Se vocês perceberem, tem 4 seres em cada canto aqui da carta, tá? Então, esses 4 seres representam os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. E aqui, né, a gente é como se fosse a junção desses elementos, a junção da terra, do fogo, da água e do ar. A gente tem o éter, né, que é tipo, gente, eu não quero dificultar, tá? Mas é como se fosse a junção dos elementos, né? Eu fiz. Vamos aqui pro que interessa, né? Os finais de ciclo. Né? Então aqui a gente já chegou, já passou por todos os conhecimentos, todos os altos e baixos que a vida pode nos proporcionar, tudo que a gente já aprendeu aqui, a gente vai colocar em voga para começar de novo, reiniciar. Então, sempre que essa carta sair, ela vem falando sobre finais de ciclo com leveza, sabe, com aprendizado, entendendo que aquilo é natural. Não vem com tanta dor. Vem com muita naturalidade, com muito ensinamento e com muita sabedoria. Certo? Gente, é isso. Não vou enrolar mais. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa série aqui, né, de aprendizado. Vai ter mais. Coloquem aí, para quem tá acompanhando, coloquem nos comentários o que vocês querem ver mais. Tem muitas opções pra gente pensar aí, pra gente estudar. Tem o Muse Tarot, tem o Vidente da Luz, tem carta a carta, se vocês quiserem, eu falo carta a carta, pra não ficar os vídeos tão longos assim, tá? Então deixem aí pra mim nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de comentar o vídeo, para que o YouTube entenda que são vídeos de muito interesse, possa distribuir mais o meu conteúdo, e assim eu posso trazer mais conteúdos para você, porque fica todo mundo feliz, né? É isso, um beijo com muito tarô, muito conhecimento. Ai, quero fazer assim bonitinho. Fui!